Olá, meus queridos professores, professoras e, claro, nada deixar de agradecer a você, meu querido jovem, que hoje vai fazer aquela viagem na geografia do nosso estado. E o nosso estado é Rondônia. Lembra dos conceitos do primeiro ano? Que nós falamos de Estado-nação, é diferente. Estado-nação é o Brasil. O Brasil é uma federação. E essa federação é formada por estados. Nós falamos de território, portanto, nós vamos falar do território. Não é o território federal do Guaporé, nem o território federal de Rondônia. Nós vamos falar de território como estado. Nós iremos falar do nosso lugar. Claro que nós estamos falando aqui de vários lugares de Rondônia. Vários lugares que têm culturas diferentes, que têm as nações indígenas. Um abraço para vocês, meus queridos das nações indígenas, que tem quilombolas. Muito agradecido por vocês estar sempre conosco, meus queridos jovens alunos quilombolas. E vocês que estão aí na área rural, nos distritos, nos municípios de Rondônia, nós iremos agora, juntamente com o professor, aí ó, você vai ter, olha só na telinha aí quem que você vai ter. O professor José da Arimateia Dantas, que sou eu, tá? Aí tá como especialista em metodologia do ensino superior. Deixar claro que a vocês hoje que eu sou mestrando. O professor Rogério Cajueiro, tá? Licenciatura também plena em geografia, especialização também em gestão da educação e políticas públicas educacionais. O professor Jorge Adelson, meu querido Jorginho, tá? Meu assessor de geografia, especialista em informática na educação. Portanto, observem aí que nós temos especializações de forma diferenciadas. Por isso que você tem essa equipe top da balada, tá? E claro, nós temos aqui na nossa frente o meu grande jovem intérprete, Vitor. Vitor, sinta-se em casa com a equipe de geografia. É um prazer trabalhar com você, que era tão jovem, tão dedicado, tá? Portanto, meus queridos jovens, em nome do Estado, do Governo de Rondônia, da Secretaria de Educação e de toda a equipe da Mediação Tecnológica, nós iremos ver Rondônia no contexto da situação geográfica dentro do nosso planeta Terra, analisar as questões físicas de Rondônia. Quando eu falo de física, eu falo de estrutura geológica, relevo, o solo, o clima, a vegetação, a hidrografia. Claro que dentro disso vem a presença de nós, o homem, dentro desse nosso estado, que vem provocando alterações dentro do meio ambiente. E para fazer uma análise disso aí, você vai entender um pouco do primeiro projeto que veio para discutir as questões de meio ambiente no nosso estado, que foi primeiramente o Polo Noroeste, que foi financiado pelo Banco Mundial, e na sequência veio o Planafloro. O Polo Noroeste é um dos projetos financiados pelo Banco Mundial, que concluiu a pavimentação da BR-364. E o Planafloro, que criou o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia, tá? Dentro de tudo isso, nós iremos entender como fenômenos locais podem interferir na questão regionais de territorialidade. Diante disso, analisando o quê? O desenvolvimento socioeconômico ao longo dos anos, analisando questões políticas, culturais, econômicas, humanas, tá? Para quê? Para que possamos tomar decisões no nosso cotidiano. Ok? Muito bem? Portanto, meus queridos jovens, vamos ao primeiro ponto, ó. A questão da análise da localização, ok? Portanto, quando nós falamos do nosso estado de Rondônia, tá? Nós vamos falar de pontos extremos, fronteiras, fusos horários. Claro que nós temos horário de verão, que nos últimos anos não estamos tendo, mas saber o porquê disso aí. Beleza?
Portanto, nós estamos num estado que teve a sua origem no dia 13 de setembro de 1943, com o nome de Território Federal do Guaporé. Naquele momento, era governador do Brasil, ou seja, o presidente do Brasil, o Getúlio Vargas. 43, você sabe muito bem que está na época da Segunda Guerra Mundial. E o nosso estado, estou falando de estado atual, foi desmembrado do Mato Grosso e de Rondônia, tá? Portanto, nós tivemos desmembramento do Mato Grosso e do estado do Amazonas. Um detalhe, quando surgiu nós tínhamos 4 municípios, olha, preste bem atenção, Guajará-Mirim e Porto Velho, que existem até hoje, ok? E Lábrea, que hoje pertence ao Amazonas, e aqui próximo do município, da sede do município de Porto Velho, nós temos Santo Antônio do Alto Madeira. Se você visitar em Porto Velho, vai ter uma capelinha chamada Santo Antônio, portanto lá era o distrito, era um município. Detalhe, esse município de Santo Antônio foi reduzido à categoria de distrito e hoje não é mais nada. É um dos únicos do Brasil que sumiu do mapa. E Lábrea que voltou a pertencer ao Amazonas. Portanto, iniciamos com 2 municípios. O município de Porto Velho, que pega todo o eixo da BR-364. E o município de Guajará-Mirim, que pega o divisor de água do que nós vamos ter por à frente, que é chamado de Chapada dos Parecis e Pacaás Novos. Tá? Portanto, ou seja, o Vale do Guaporé. Isso de 1943 e 4, tá? Que foi criado em 43, em 44 ficou só com 2, até o final dos anos 70, portanto, muitos anos com apenas 2 municípios. Em 1956, estava na presidência da República, eu acho que você estudou isso em História de Rondônia, o JK, e através de um deputado do estado do Amazonas, foi proposto de que o Território Federal do Guaporé fizesse uma alteração no seu nome, e não na área. Mudou o nome, não mudou a área. Daí mudou o nome para Território Federal de Rondônia, em homenagem a o que o nosso querido professor de História, os nossos queridos, professor Beto e o querido Loures Mar, que é expert em Rondon, homenagem ao Rondon, certo? Quando foi no dia 22 de dezembro, foi publicado, 22 de dezembro de 1981, foi publicado no Diário Oficial da União, o Território Federal de Rondônia, sendo elevado à categoria de Estado, tá? Com o nome de Estado de Rondônia. Tomando posse, no dia 4 de janeiro, o Coronel Jorge Teixeira. Quando você vier a Porto Velho, você vai ter Santo Antônio, você vai ter o Museu da História do Rondon, você vai ter o Museu da História do Jorge Teixeira, você vai ter a Avenida Jorge Teixeira, tá? Portanto, são marcos históricos do nosso estado. Diante disso, o que é que nós iremos perceber? Que teve todo um procedimento para chegar até essa categoria de estado. Mas, isso vocês já viram com o professor de História, tá? Vamos fazer mais uma análise agora geográfica. Veja só o mapa mundi. Observe bem o mapa mundi, tá bom? Dá uma olhada nele direitinho. Estão lembrados dos nossos conceitos que nós estudamos? Vamos aqui lembrar aqui? Olha aonde está o meridiano de Greenwich.
aonde está a linha do Equador. Puxa, professor, está faltando uma grande parte aqui. Sim, porque foi dado preferência ao mapa do Brasil. Esse tipo de mapa é um planisfério. É o mapa, sabe de quem? Tá lembrado? De Peter, tá certo. De quem mais? Não, esse aí que você falou é o polar, tá? Em 1536, Mercator, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tá? E olha aqui onde está o nosso estado, portanto, nós estamos abaixo da linha do Equador. Se nós estamos abaixo da linha do Equador, isso aqui é o hemisfério sul. Nós estamos a oeste de Greenwich. Se nós estamos a oeste, isso aqui em relação a Greenwich é ocidental. Portanto, você já tem duas localizações, tá? Nós estamos totalmente no hemisfério sul e totalmente no hemisfério ocidental. Com relação ao ocidental, significa dizer que nós temos as horas atrasadas em relação a Londres, que está aqui, ó, sumiu também do mapa. Você que gosta de futebol, sabe muito bem que os jogos que ocorrem na Europa não é o nosso horário daqui, porque está atrasado. Você já viu que hora vai ocorrer a Copa do Mundo? A Copa do Mundo vai ocorrer aqui, ó. Vou soltar um pontinho aqui, ó, no Catar. É isso aqui que está aparecendo, ó. Tá muito pequenininho, né, Vitor? Pequenininho, pequenininho. Ainda é quente lá. É a primeira vez, Vitor, que na Copa do Mundo vai ocorrer em dezembro, porque em dezembro aqui vai ser inverno e no nosso caso vai ser verão. Observa bem que nós estamos aqui, ó. Aqui tem 20, aqui tem 30, ó. 30, 20, portanto 23 graus passa bem aqui. O que é isso, professor Arimateia? Isso aqui é o Trópico de Capricórnio. Portanto, nós estamos totalmente na zona intertropical. Aí você passa a entender porque é que Rondônia é quente, tá? É quente por causa disso aqui, ó. Olha aqui onde está o Trópico de Capricórnio, ó. Trópico de Capricórnio. Olha aqui onde está Rondônia, aqui, ó. Certo? Portanto, observa bem, ó. Nós vamos ter na sequência aí a situação geográfica, mas um mapa é um texto também. Aprenda a observar mapa. Já teve gente lá na hora da prova de um concurso. Ah, mas professor, eu estou tão jovem ainda para pensar em concurso. Ótimo, sem estresse, tá? Mas pode alguém estar assistindo essa aula para fazer um concurso. Observa só. A leste. A leste é isso aqui, ó. Oeste, aqui. Aqui é norte. Aqui é o sul. Certo? Quem é que divide a leste? Mato Grosso. Oeste, aqui é a Bolívia, ó. Bolívia. E o Acre. Bolívia e Acre. Ao sul, também nós temos aqui a Bolívia e ao norte o estado do Amazonas, tá? Observe que a linha do Equador está passando aqui, ó. Portanto, nós estamos totalmente na zona intertropical. Detalhe, na localização geográfica, levando em consideração a divisão geoadministrativa, Rondônia faz parte da região norte, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia. Se eu coloco a questão da Amazônia legal, que é que está dentro do Brasil, eu tenho um pouco do Maranhão, todo o estado do Tocantins, tá? E o estado do Mato Grosso. Portanto, isso é que nós chamamos de Amazônia legal. Detalhe, tá? Se leva em consideração a Amazônia Oriental e Ocidental, ó. O que é isso, professor? Tudo que ficou para cá, Amazônia Oriental. Rondônia, Amazônia Ocidental. Portanto, nós já tivemos aqui aprendendo que Rondônia está totalmente no hemisfério ocidental, que é a mesma coisa de oeste. Rondônia está totalmente no hemisfério meridional, tá?
no hemisfério meridional, que é o hemisfério sul. Rondônia está totalmente na zona tropical ou intertropical. E se você perceber, você vai ver ter números aí, mas só grava isso na cabeça, não precisa só memorizar número. Rondônia tem baixa latitude. Se eu tenho baixa latitude, a minha temperatura vai ser alta. Nós estudamos isso lá nas aulas do primeiro ano, por isso que Rondônia vem depois daquelas aulas, tá? Você também vai perceber que nós estamos a 60 graus de longitude oeste, o que significa dizer que nós estamos 4 horas atrasados em relação a Londres. E no Brasil como um todo, nós estamos na porção oeste, tá? Portanto, vejam bem, como é que eu localizo Rondônia dentro do nosso hemisfério como um todo? Rondônia é totalmente ocidental, Rondônia é totalmente meridional, ou hemisfério sul, Rondônia é totalmente tropical, ou zona quente, Rondônia está com os fusos horários atrasados em relação a Londres, Rondônia é a Amazônia Ocidental, portanto, Rondônia é o meu lugar. Como eu estou feliz falando de Rondônia, tá? E aí você tem agora na telinha aí, ó, a situação geográfica, ok? Vejam que nós estamos situados ao sul da linha do Equador, na região norte do Brasil, tá? Com uma área de 3.869.637 km², ou 45,27% do território nacional. Quem é que tem isso? A região norte. Rondônia possui 52 municípios e ocupa uma área de 237.590 km², tá? Aonde está localizado na Amazônia Legal, que eu já falei para você. A Legal é que é nossa, porque a Amazônia não é só brasileira, tá? Diante disso, você pode perceber no mapa aí, ó, Rondônia, dentro de uma situação geográfica. E nesse mapa, você pode perceber que você tem a legenda, tá? Um pouquinho apagado aqui, mas tem legenda, certo? Olha aqui, ó, Mato Grosso, ó, Amazonas aqui é Amazonas, aqui é o Acre, aqui é a Bolívia, ok? Portanto, eu estou trazendo o quê? Rondônia para dentro do Brasil. Analisando Rondônia dentro da América do Sul, nós temos que ela faz fronteira, olha o tamanho da fronteira, ó. Aqui, ó, Rondônia faz fronteira com o Estado-nação da Bolívia, portanto. Ah, professor, eu moro aqui em Guajará-Mirim, eu moro aqui em Costa Marques, Chupinguaia, quer dizer que eu moro na fronteira? Sim, você mora na fronteira. Você mora em Guajará, atravessou para Guaiará, você está fazendo uma viagem internacional? Sim, viagem internacional, ok? Portanto, diante disso aí, você percebe de que Rondônia tem fronteira com áreas internacionais, que é a nossa vizinha chamada de Bolívia, ok? Toma cuidado, não é com o Peru, nem com o Paraguai, tá? É com Bolívia, portanto, o nosso estado vizinho é Bolívia. Eu estou falando estado-nação, porque nós temos o estado brasileiro Mato Grosso, Amazonas e Acre. Como eu vejo alguém dizendo que é o Pará, tem nada a ver. E Rondônia veio de onde? Do Mato Grosso, do Amazonas, não tem nada a ver com o Acre, ok? Portanto, diante disso aí, é muito importante você fazer uma análise do mapa. Olha que mapa lindo! E aí? Vejam só, aí os nossos municípios. Você está em qual município? Buritis, Campo Novo, Montenegro, Cacaulândia, Ariquemes, Rio Crespo, Alto Paraíso, Cujubim, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Theobroma, Jaru, Governador Jorge Teixeira, portanto,
Olha só, quem era o município de Porto Velho? Era tudo isso, ó. Fica ligado, ó. Tudo isso aqui era o município de Porto Velho, que eu vou chamar de número 1. Guajará-Mirim era o número 2. Para você ter uma ideia, o tamanho que era o município de Porto Velho. Hoje nós temos aí 52 municípios, tá? Isso fazendo com que o nosso estado esteja em tamanho, tá? Como o terceiro mais populoso e o terceiro em área da região norte. Quando tem aqui Dantas 2001, isso era um livro que eu tinha de 2001, tá ok? Portanto, professores, que vocês muitas vezes pegam esse livro aí, tá ultrapassado, tá? Faz tempo que eu não faço atualização dele, ok? Apenas 4 de seus municípios possuem população acima de 100 mil habitantes, segundo o IBGE. Tá aí, ó. Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena. O que é que vocês percebem? Que estes municípios estão todos no eixo da BR-364. Olha aqui, Vilhena. A BR-364 é aqui, ó. Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Jaru, passou aqui em Ouro Preto, Jaru, certo? Ariquemes, Itapuã do Oeste, Candeias, Porto Velho. Aqui está um pouco fora a localização, ok? Portanto, nesse eixo da BR-364 está a grande concentração do nosso estado, ok? Aqui, eixo da BR, Rolim de Moura não é BR, Jaru, BR, Guajará-Mirim fica no Nova Mamoré, Machadinho do Oeste está fora do eixo, Buriti está fora do eixo. Resumindo, você observa que o eixo da BR-364 é onde nós temos as principais cidades de Rondônia. Das 10 cidades, 7 estão no eixo da BR-364. Beleza? Diante disso aí, as cidades menos populosas de Rondônia, tá? Pimenteiras do Oeste, ó, com 2.127 habitantes. Depois vem Primavera de Rondônia, Castanheira, Rio Crispo, Teixeirópolis, São Felipe do Oeste, tá? Até chegar em Parecis. Beleza? Diante disso, os limites do estado de Rondônia. Tá aí, ó. Nós temos como limites ao norte o estado do Amazonas, ao sul a República da Bolívia, ao leste o estado do Mato Grosso, ao oeste o estado do Acre e da Bolívia. Os pontos extremos são esses, ó. O que é setentrional? É norte, o norte do estado, aqui onde está Porto Velho. O que é meridional? É o sul, é onde está Vilhena. Portanto, na parte setentrional do estado, nós temos 7 graus, 58 minutos e 37 segundos. Sul, porque está no hemisfério sul, mas é o norte. E 63 graus oeste, 1 minuto e 33 segundos. Professor, fale. Eu preciso memorizar isso? Não. Pode ficar tranquilo, tá? É só para a localização exata do nosso estado. Ao sul, ó, 13 graus também ao sul, ó. Ok, portanto nós temos uma distância de latitude de 6 graus. De longitude, dá 63 para 60, só dá 3. 3 vezes 5, 15. 45 minutos de um lado ao outro. Você não tem quase diferença no sol, tá bom? A oriental é leste, portanto, ao leste, ponto mais oriental é 12 graus, 19 minutos e 44 segundos, latitude sul, e 59, 46 a 49 graus, Salto Joaquim Rios, no Rio Iquê. Ao ocidental, que é o oeste, beleza? Precisa memorizar isso? Não. É só para você ter ideia, isso aqui, ó.
Onde é que estão os pontos mais extremos? Aqui você tem o eixo da BR-364, tá? Eixo da BR-364. Você tem aqui o rio Ji-Paraná, o rio Guaporé, observe nesse mapa logo, que é um rio totalmente rondoniense, É o mais extenso dentro do nosso estado. Aqui tem o rio Guaporé, que nasce no Mato Grosso e faz fronteira Rondônia, Bolívia. Aqui você tem o rio Mamoré. Observe que esse Guaporé vai juntar com o Mamoré aqui, ó. A partir daqui, eu tenho aqui Bacia do Guaporé, aqui Bacia do Mamoré. Quando ele chega aqui, ele junta com esse rio aqui, que o nome dele é Beni, ok? E aí forma o rio Madeira, portanto, ó, o rio Madeira vai embora por aqui até chegar lá no Amazonas. Esse aqui, ó, atenção aí, Espigão do Oeste, ó, rio Roosevelt, tá? Descendo lá para dentro do Amazonas, mas também nasce em Rondônia. Portanto, existem várias maneiras de você analisar o nosso estado, como também tem a maneira de você analisar o fuso horário, como eu já falei para vocês, tá? Dentro do nosso estado nós estamos assim, ó. A melhor maneira é você ver esse mapinha aí, ó. Olha bem, olha o mapa. Dentro disso aí, observe que aqui nós temos Fernando de Noronha, outra ilhazinha aqui chamada Trindade Martins Vaz, e aqui Penedo de São Pedro e São Paulo. São ilhas brasileiras, estão no fuso horário 2, ou seja, 30 graus oeste. Aqui 45 graus oeste, aqui 60 graus e o Acre 75. Nós estudamos isso nas primeiras aulas. Portanto, quando em Brasília são, agora no momento em Brasília são, não olhei nem a hora, tá? Suponha que são 10 horas da manhã. Em Rondônia vão ser 9 horas da manhã. Observa aqui, leste é a Paraíba, o ponto extremo aqui, oeste, o Acre. Portanto, Rondônia está bem próximo do Acre. Em relação ao Brasil, Rondônia é ocidental. Em relação à nossa Amazônia, nós somos ocidental. Ok? Tá aí, ó. E quando tem horário de verão, professor Arimateia? Aí vocês sabem que o nosso estado não entra em horário de verão, tá? Portanto, fica aí tranquilo que não entra em horário de verão. Diante disso, nós vamos ter o seguinte, tá? Vejam bem. Nós vimos aí as localizações do nosso estado. Viu que foi fácil, tá? Mas é importante você entender esses fatores. Por quê? Primeiramente, para você entender por que aqui é tão quente. Depois, para você entender por que em Brasília sempre a hora está adiantada. Segundo, entender quando eu falo de localização dentro do Brasil. Se eu falo de 5 regiões, Rondônia está localizada em qual? Região Norte. Se eu falo de Rondônia no contexto geoeconômico também do IBGE, que é 3 regiões geoadministrativas, geoeconômicas, que geoeconômicas Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Nós somos Amazônia. E Amazônia é o quê? Amazônia legal. Portanto, moro na Amazônia legal, no qual o bioma é o bioma amazônico. Esses fatores nos levam a observar de que o nosso atual estado tem toda uma história. Essa história de colonização está relacionado com o ciclo da borracha. Portanto, Guajará-Mirim e Porto Velho são 2 cidades que teve origem com a primeira fase da borracha. E nessa primeira fase da borracha,
Rondon também trouxe para essa Amazônia Ocidental a linha do telégrafo. Atenção aí que nós temos postos em Vilhena, Pimenta Bueno, Presidente Engie Paraná, desculpa, Presidente Médici, Ariquemes, e foi o eixo de penetração pelos sertões de Rondônia. Mas o primeiro caminho para a penetração de Rondônia foi através dos rios. Por isso a palavra população ribeirinha. Por isso, povos da Amazônia, povos tradicionais, ribeirinhos, povos extrativistas, nações indígenas, quilombolas, povos da floresta como um todo. Porque esses povos estavam aqui há muitos anos já explorando esta região. E nessa exploração veio para cá o Aloísio Ferreira. Quando você vier em Porto Velho, você vai ter um estádio aqui com o nome Estádio Aloísio Ferreira, que ao lado passa uma avenida chamada Avenida Farquhar. Olha como você está sendo convidado para vir conhecer Porto Velho, porque nós temos aqui a base da nossa história, para surgirmos como território e ser transformado em estado. Eu não estou falando da formação geológica, eu estou falando da origem do nosso estado. E o nosso estado é novo. Imagina o seu município, é muito mais novo do que o Arimateia. Só tem 2 municípios aqui mais velhos do que o Arimateia, que é Guajará-Mirim e Porto Velho. Por isso, quando alguém estiver falando de Rondônia, pede para ele respeitar o nosso estado, porque nós somos um estado novo. E que nessa caminhada tão jovem, nós já temos uma participação muito forte na economia do nosso Brasil. Essa economia está relacionada ao ciclo da borracha, que teve 2 fases, ao momento da mineração da casterita e do ouro, da agricultura familiar, incentivada pelo governo federal a partir dos anos 70, hoje, no momento atual que nós vivemos, do grande estado produtor de produtos agropecuários, voltado tanto para abastecer a economia local, quanto nacional, ou regional, ou até internacional, e da nossa grande produção de energia no Rio Madeira. Professor, fala, está falando de onde agora? Tem uma broma, tá? Ok, pode falar. Mas o senhor está esquecendo dos impactos ambientais. Sim, tudo tem impacto ambiental. Ao nascer o Arimateia, ao nascer, ao vir para o mundo, ele vai ser um consumista, ele vai trazer impactos ambientais. Mas nós sabemos que nós, como rondoniense, professor, você não é rondoniense, você é paraibano. Não, eu me sinto de coração uma pessoa rondoniense. Eu cheguei aqui e hoje essa terra me acolheu muito bem e eu acolho muito bem a todos os jovens do nosso estado de Rondônia. Por quê? O nosso desenvolvimento econômico passa por a mão de pessoas, lideranças, seja elas na educação, na economia, na política do nosso estado, passa por jovens que hoje estão tocando essa economia, mas que amanhã serão vocês. Portanto, eu gostaria de ouvir de vocês, professores locais aí, que incentive o seu jovem a gostar cada vez mais do seu lugar. Esse gostar que eu estou dizendo não é apenas defender o seu lugar, mas ajudá-lo a desenvolver. E qual é o caminho para o empreendedorismo do meu lugar? O que é que eu posso ver como o futuro para o nosso lugar? Lembrando que
dentro desse capitalismo que nós estamos vivendo, ele sempre está renovando a cada amanhecer. Você viu aí que tem algumas cidades no nosso estado que são mais desenvolvidas, outras que estão menos desenvolvidas, mas cada uma tem a sua importância. Portanto, o seu lugar é importante. Professor, e o seu lugar não era importante para o senhor? Ele não era, ele ainda é. O lugar que eu nasci está minhas raízes. Mas hoje o meu lugar de importância de defesa é o nosso estado de Rondônia, porque é nesse estado que nós estamos construindo um amanhã melhor para todos. Você está no primeiro ano, nós iremos caminhar no primeiro, no segundo e no terceiro. Mas amanhã, quando você terminar o seu curso superior, você vai lembrar de que o Arimateia e o seu professor desse. Vamos fazer de Rondônia um amanhecer melhor. E para fazer esse amanhecer melhor, eu caminho lado a lado com a educação, seja da mediação tecnológica, seja de um curso profissionalizante, seja da agricultura familiar, aquela agricultura sustentável, seja Rondônia sendo reconhecido pelo grande potencial que nós temos para a economia brasileira, principalmente no momento agora do início do século XXI, que nós estamos aí despontando como um grande estado produtor de proteína através do peixe, tá? Por criatórios como no nosso tambaqui da Amazônia, tá? Portanto, o nosso estado tem belezas naturais lindas, como você está observando aí nessa nossa cachoeira no município de Jaru, tá? Riquezas essas que eu gostaria que vocês, meus queridos jovens, aí da sua escola, constrói aí, põe nas redes sociais aquela paisagem que você acha linda e valorize o seu lugar, tá? Porque seu lugar é onde você tem aquela origem, aquela raiz que você vai fazer uma diferença. Mas claro, como tudo passa rápido, nós iremos nos encontrar por mais outras aulas e sempre priorizando quem? O meu lugar. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula. E essa foi a nossa primeira aula de Geografia de Rondônia. Portanto, meus queridos jovens, muito obrigado a todos vocês jovens do estado de Rondônia. Obrigado ao grande Criador do Universo. Obrigado a você, professor. A você, professora. A toda a equipe da Mediação Tecnológica. Até o próximo encontro.